Boa noite, pessoal. Boa noite, boa Boa noite. noite com vocês. Espero que esteja tudo bem. O nosso assunto de hoje, Está pessoal, dando como removido. Todos me ouvem bem aí, Edmilson? Ok. Pode começar. Estou ouvindo. Sim. Tá ouvindo bem, né? Beleza. Fique à vontade de interromper. Eu proponho apenas que vocês fiquem um pouco atentos e tenham disponível aí papel também, caso queira fazer alguma anotação. O assunto é um assunto bem complexo e requer uma lógica muito particular, requer um pouco de atenção, e eu estou disponível para tirar dúvidas, tá? Caso eu passe algum ponto, esse ponto ficou claro para vocês. Então é importante que vocês deixem claro. Aquele que não me conhece, me permite me apresentar, uma apresentação rápida. Meu nome é Neilson Mendes, sou graduado em administração, mestre em engenharia de produção, e há mais de 13 anos eu exerço a função de consultor na FCA. E a gente trata a eficiência como principal fator ganho financeiro, que é a rentabilidade. E ponto de equilíbrio é um elemento importantíssimo nessa questão da rentabilidade. Se de fato o considerando tem uma compreensão, ou qualquer negócio, do seu ponto de equilíbrio, ele fica vagando meio que ao léu, fica, como eles colocam assim, a deriva, né? A deriva porque não sabe em que momento ele passa a lucrar ou até quando ele está na zona de prejuízo. Esse ponto de equilíbrio, na verdade, ele requer vários elementos, né? Então, vamos tratar o quê? Vamos falar o que é um ponto de equilíbrio, obviamente, qual a importância do ponto de equilíbrio, qual a sua definição. Para entender ponto de equilíbrio, é importante que a gente entenda também outras dimensões relacionadas a ele, que é os custos fixos, custos variáveis, despesas fixas, custos fixos, e custos de despesas variáveis e despesas variáveis, né? E outro ponto é margem de contribuição, não é? Então, esse elemento, a composição de 3 elementos, não é? Que é custo fixo, custo variável e margem de contribuição, são elementos determinantes para que a gente encontre efetivamente o nosso ponto de equilíbrio. E vou tentar, ao longo do tempo, fazer algumas aplicações relacionadas a uma realidade de uma oficina, tá? Uma condição particular. Obviamente, cada oficina tem sua particularidade, tem sua realidade, aqui é apenas os esboços que possam ilustrar como se aplica o ponto de equilíbrio em uma oficina normal. E aí, gente, é importante tratar que o ponto de equilíbrio, ele é uma zona de uma linha tênue, né? Quando a gente não sabe muito bem o que é e a gente não tem compreensão dele, não é? A gente pode, em algum momento, estar na zona positiva ou uma zona negativa, uma área positiva ou uma zona negativa. Então, por isso é importante estar muito claro qual é a definição do ponto de equilíbrio. A gente percebe que aí vem uma introduçãozinha básica, a gente percebe que todo empresário, quando ele investe em um negócio, ele tem como objetivo, efetivamente, lucrar, né? Esse é o propósito de qualquer negócio, que gere valor, que gere mais-valia, que ele possa lucrar com aquilo ali. Mas, dependendo do comportamento do negócio, ele pode fazer efeito contrário, ele pode gerar prejuízo. E, além de comprometer todo o investimento que foi feito, né, até gerar o fechamento do negócio. Então, o ponto de equilíbrio é um elemento fundamental para entendimento de qualquer empresário, proprietário, enfim, gestor de qualquer negócio. Então, entender aqui, o sonho de todo empresário tem como ter uma empresa que gere lucro, entrega lucro, né? Apesar de exatamente o contrário, nem tanto prejuízo, pode até se fechar a porta do negócio. Bom, e aí, por isso que é importante que a gente entenda bem o que é esse ponto de equilíbrio, porque se eu souber em que momento é um momento, efetivamente, que eu saio da zona de prejuízo e entro na zona de lucro, que momento é esse? Que instante é esse? Tá? Então, por isso, a identificação do ponto de equilíbrio é fundamental. É possível por meio da aplicação do ponto de equilíbrio. É através dela que se identifica o valor mínimo que a empresa irá precisar faturar. Ou seja, o ponto de equilíbrio, na verdade, ele vai nos possibilitar identificar qual é o faturamento mínimo. Obviamente, vou ter exemplos aqui, faturamento mínimo ou a quantidade mínima de produtos ou serviços que eu terei que vender para que eu possa efetivamente honrar os meus compromissos
E nesse momento eu honro meus compromissos, mas no ponto de equilíbrio eu nem gero lucro, mas eu saio de lá com todos os meus compromissos honrados. E aí eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece, tá? Mas para isso, obviamente, como eu falei anteriormente, a gente vai ter que entender um pouco mais o que é custos fixos e variáveis, despesas fixas e variáveis e margem de contribuição. Vamos lá. E aí, qual é a definição? Equilíbrio, ou para alguns em inglês, break-even point, na verdade, né? A verdade é o que é? É o ponto de receita em que, efetivamente, eu já paguei todos os meus compromissos financeiros, seja eles custos fixos e variáveis, onde eu não tenho nada de prejuízo, mas também não tenho nada de lucro. É o chamado o ponto zero, né? Ponto zero. A partir desse momento, a partir desse ponto de equilíbrio, todo o faturamento que eu obtiver vai efetivamente me gerar lucro. Antes disso, se eu estaria na zona de prejuízo ou estaria dinheiro entrando para poder honrar meus compromissos. Ou seja, ponto de equilíbrio é o ponto em que tanto as despesas da empresa, sejam elas fixas ou variáveis, e suas receitas totais ficam em total equilíbrio, uma vez que ambos o lucro e o prejuízo estão zerados. Ou seja, nesse momento eu não lucrei, mas tenho todos os meus compromissos diante do que eu vendi, paguei os meus fornecedores e paguei os meus custos fixos. E, no entanto, não lucrei, mas estou com nenhum prejuízo em conta. Olá, então, a partir desse momento, ao sair da zona de prejuízo, eu passo a lucrar. Não é? A gente vê aqui, ó, aqui seria meu ponto de equilíbrio, não é? Onde antes disso seria minha zona de prejuízo. A partir desse momento, eu passo a gerar lucro. Não é? Então, ou seja, o que são esses pontos de equilíbrio? Seria o faturamento mínimo ou o volume mínimo de produtos que eu tenho que vender para que eu possa efetivamente honrar, com esse faturamento, honrar não só os meus custos fixos, mas também meus custos variáveis, zerando qualquer risco de prejuízo. Não é? Sendo, a partir desse tanto, só após esse ponto de equilíbrio, eu passo a lucrar. Então, vamos lá. A gente depois vai perceber, que aí vocês vão ver, quando eu mostrar algumas fórmulas para vocês, que o ponto variável que determina o meu ponto de equilíbrio é o meu custo fixo, tá? Mas, enfim, a gente vai ver depois em breve, ok? Então, vamos lá. Então, só a partir do ponto de equilíbrio, a empresa começará a lucrar, obter lucro com com o negócio dela, né? Com o negócio que ela aprende. Esse gráfico aqui, nós entendemos que é o gráfico da análise do ponto de equilíbrio, tá? Isso aqui, vou mostrar vários gráficos para vocês, tá? Onde aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha receita, tá? Mas qual a receita que eu tenho que ter que eu possa sair da zona de prejuízo para entrar na minha zona de lucro? A partir de quando eu vou passar a lucrar? Essa é a questão. A partir de quando eu passar a lucrar? E aí, obviamente, eu tenho que levar em consideração 2 elementos importantes, que são o entendimento de quais são os meus custos fixos, porque essa minha receita vai ter que cobrir não só os custos fixos, mas também os meus custos variáveis. Então, a partir do momento da minha receita, quanto eu faturei, não é? E aí, a partir desse instante, é que eu posso obter lucros com minha atividade empresarial. Fórmula desse ponto de equilíbrio. Qual é a forma desse ponto de equilíbrio? Não é? É assim, como falei para vocês, é custo fixo dividido por margem de contribuição. Isso aqui é a fórmula elementar, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês com alguns exercícios a configuração dessas fórmulas, tá? Entender que o que vai determinar muito meu ponto de equilíbrio também é o meu custo fixo, certo? Então, ele tem uma contribuição fundamental e relacionar também a margem de contribuição, beleza? Vamos lá. Novamente, tratar aqui
deixar mais claro aqui para vocês que para que eu possa encontrar o meu ponto de equilíbrio, eu tenho que aí sair dessa minha zona de prejuízo, sair dessa zona de prejuízo para entrar numa zona de lucro. Eu tenho que encontrar o faturamento mínimo necessário para que eu possa efetivamente honrar com os meus custos fixos e variáveis. Nem você quer custos variáveis, explico já já, tá? Vou explicar tudo para você. O que é custo fixo, custo variável, mais contribuição. Já já eu explico, só esperar um pouquinho, tá? Então, esse é o ponto que eu tenho que encontrar. E aí, vou dar um timezinho aqui para explicar o seguinte, gente. Quando você vai estudar, obviamente, quando vocês forem ver depois, na internet, ou uma aula que tiver, vamos falar vários tipos de ponto de equilíbrio. O que vamos tratar aqui como exemplificação é chamado ponto de equilíbrio contábil, tá? Nilson, qual é a diferença do ponto de equilíbrio contábil para os demais pontos de equilíbrio? Tem ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Nilson, o que é a diferença de ponto de equilíbrio contábil para o econômico? Vamos lá, o que é que trata o ponto de equilíbrio contábil? Na verdade, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar os meus custos fixos, despesas fixas, dividido pela margem de contribuição. Isso é meu contábil. Quando eu vou tratar o econômico, que não vai ser nosso caso, mas só para exemplificar, só para ilustrar aqui, eu adiciono aqui uma margem de lucro. Quando eu termino, nessa atividade, eu quero um ponto de equilíbrio onde eu estabeleço já uma margem de lucro. Então, esse ponto de equilíbrio que eu tenho, o mínimo que eu tenho que faturar, eu já considero um lucro determinado. Eu quero um lucro de 15%, eu quero um lucro de 20%, eu quero, enfim, você vai determinar, certo? E aí, não vai, nesse caso aqui, nós não estamos considerando, apenas consideramos o ponto de contábil, aquele faturamento mínimo que eu posso pagar minhas contas, não leva em consideração o meu lucro. Só depois que eu passo disso que eu posso gerar lucro. Neilson, e aí o que é ponto de equilíbrio financeiro? Aí já entra em outra dimensão, que tem grandes comparações, onde eu considero a minha depreciação. A depreciação é a desmontação do ativo, onde eu tenho que repor essa depreciação que o meu ativo que é feito, que sofre, né? Que ele sofre ao longo do tempo. Que não é o nosso caso aqui, tá? Então, cancela isso aqui. Qual é o nosso foco aqui? Apesar disso aqui econômico é interessante, mas o nosso foco, efetivamente, que é o mais importante, que é o mais aplicado, qual é o meu faturamento mínimo para que eu não possa ter prejuízo. Então, que é o ponto de equilíbrio contábil, que é o que vamos tratar, estamos tratando agora, e que vamos tratar nas exemplificações que iremos fazer. Como nós vimos, para entender ponto de equilíbrio, eu preciso também compreender outros elementos importantes, que são custo fixo, custo variável e margem de contribuição, tá? São elementos fundamentais para que eu possa, determinantes para que eu possa efetivamente compreender qual é o meu ponto de equilíbrio. E aí, vai alguns exemplos. E aí, vamos lá. O que seria despesas e custos fixos? Primeiro, vamos fazer uma separação, o que é despesa, o que é custo, tá, pessoal? É só para ilustrar rapidamente. Custo é todo gasto, ou todo aquilo que eu desembolso, tudo que eu gasto relacionado diretamente à minha atividade produtiva. Por exemplo, no caso de uma oficina, nosso caso da oficina, né? Vou precisar numa indústria de peças, depois eu passo para a oficina. As peças, todo o material gasto de matéria-prima, como aço, como, enfim, energia elétrica, para construir insumos, para construir aquele produto. Ali são os meus custos. Eu falo de custos, meus custos. As minhas despesas são todos gastos que não estão diretamente relacionados à minha atividade fundamental, principal, operacional. Por exemplo, atividade administrativa. Por exemplo, pagamento da telefonista, pagamento de RH, pagamento do setor financeiro, do setor administrativo. Todos os embolsos que eu faço no setor administrativo, ele não se enquadra como custo, mas sim como despesa.
Vamos lá, entrando no mundo da concessionária, no mundo das oficinas. Onde seria custo, onde seria despesas da oficina? Custo é todo gasto, o desembolso que eu faço na atividade principal, que no caso seria manutenção de serviços de veículos. Ou seja, na matéria-prima, com funcionário, pagamento de salário do produtivo, do auxiliar, com custo de peça, enfim, de ferramentas, de peças. Isso estão os meus custos. Onde são as minhas despesas? Quando eu tenho o meu setor administrativo, o meu contador, a minha secretária, enfim, a gerente de RH, caso eu tenha, um recepcionista. Então, essas pessoas que não estão diretamente relacionadas à atividade principal, elas são consideradas despesas e não como custo, tá? Então, nesse caso, vamos agora entender o seguinte, o que é o custo e despesas fixas. Isso é o mais importante desse instante. Custo e despesas fixas são aqueles custos, despesas, gastos que não se alteram a partir do momento que eu aumento ou diminuo a minha produtividade, a minha produção. Por exemplo, se aumentei o volume de serviço da oficina em 10, 20, 30, 40, 50, 100%, aquelas despesas que eu tinha nela não se alteram, não se modificam, porque elas são fixas. É independente se eu atenda um carro no mês ou atenda 1.000 carros nesse mês. São despesas fixas. Um exemplo de despesas fixas, para a gente poder, despesas e custos fixos. Aluguel é um exemplo de despesa e custo fixo. Independente que eu preste um serviço, venda, quantos serviços eu faça, 1 ou 2, 3 serviços, ou 1.000 serviços, o aluguel vai ser o mesmo. Salário, se eu tiver a política de salário fixo, salário não se altera. Se eu determinei o valor do meu prolabore, ele não se altera. Meu contrato com o contador, com o sistema, não é? Serviço de manutenção, o contrato de manutenção, ou com a diarista, ou com o que eu faço, enfim, esses valores não se alteram ao longo do tempo, tá? Então, para reforçar aqui, despesas e custos fixos são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento ou diminuição de produção ou de operação, ou de prestação daquele serviço, independente, portanto, do nível de atividade conhecida, ou também dos custos de estrutura. E aí, trouxe para aqui vocês alguns exemplos de custo fixo. Está aqui, um aluguel, pago lá R$12.500, limpeza, R$700, salário, tenho lá os embolsos de R$700, salários em encargos, tá? Inclusive salários em encargos, R$700, R$7.000, prolabore de R$1.500, contador, estou pagando R$300 aí, contador está barato. Vamos lá. E aí, isso aqui, é importante gravar esse aqui, porque vamos usar daqui a pouco, tá? Esse valor total, que eu tive um total de custo de despesa fixa de R$12.000. Grave bem essa informação aqui, porque essa informação vamos utilizar em breve, quando for calcular o ponto de equilíbrio. Vamos lá. Indo para despesas e custos variáveis. Esse aqui já se altera, tá? Como o nome já fala. Custos de despesas variáveis, eles se alteram mediante o meu volume de produção, meu volume operacional, de serviço. Aumentou o número de serviços, obviamente, aumenta meus custos variáveis, não é? Meus custos de despesas variáveis. Então, classificamos como custos de despesas variáveis aquelas que variam proporcionalmente de acordo com o nível de produção da atividade. Então, obviamente, vai aumentar custo de matéria-prima, se eu uso comissão da equipe de venda, comissão do vendedor, a comissão é uma despesa, não é mais despesa variável, insumo produtivo, água, energia, o imposto que se paga de serviço
também ele entra aí com uma despesa variável, porque quanto maior, depende da estima de tributação de vocês, né? Aí depende, se for simples, é outra classificação. Aí pode ver isso aí daí, tá? Depende da classificação do negócio. Mas tem alguns que pagam, obviamente, pagar pelo imposto de serviço. Então, quanto mais eu for a minha atividade, maior será o gasto que eu vou ter com aquilo ali. Beleza, aí eu vou dar alguns exemplos aqui, não é? Então, os custos de despesa variável dependem diretamente do volume produzido em determinado período. Vamos lá, é importante entender o seguinte, não é só produzido não, é vendido também, tá? Então, se eu sou uma casa de peças, obviamente, os meus custos variáveis vai depender daquilo que eu vendi. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, matéria-prima 2.500, nesse momento aqui, se eu não tivesse vendido nada, se eu vendi zero, aqui seria tudo zerado. Então, seria zero. Se eu não vendi nada, produzi nada, então zero custo, zero matéria-prima, zero comissão, zero imposto, zero água. Então, seria isso aqui, tá? Mas nesse caso aqui, diante de uma atividade... Como é isso? Isso aí, no caso, é um mês, não é isso? No caso aí é um mês de faturamento, né? Um mês de faturamento, no caso. Exatamente. Um mês de faturamento, não é isso? Exatamente. O seu faturamento vai dizer isso aí, tá? É o seu faturamento. Esse valor aqui é importante, gente, porque a partir disso aqui, do custos variáveis, nós vamos identificar a margem de contribuição, tá certo? Esse aqui, ele vai oscilar conforme o seu faturamento lá, quanto você vendeu, tá? E aqui ele vai determinar a sua margem de contribuição. É importantíssimo isso também, porque quanto maior meus custos variáveis proporcional à minha margem de contribuição, menores são os meus lucros. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Beleza. Então, nesse caso aqui, essa empresa aqui chegou num nível de faturamento que obteve esses resultados aqui. 25 mil de matéria-prima, 2 mil de comissão de vendas, esse custo aqui, né? 25 mil de matéria-prima, 2 mil de comissão, 2 mil de imposto e R$500 com água e energia. Beleza. Vamos lá. Agora vamos para a terceira variável. De margem de contribuição, aí que está a grande sacada. Na margem de contribuição, ela vai determinar efetivamente quanto sobra, ou chamar também lucro bruto, né? Quanto vai sobrar para que eu possa pagar os meus custos fixos e obviamente, obter lucro caso eu tenha. Na margem de contribuição, a gente vai entender dois indicadores que parecem iguais, mas são diferentes e exercem um efeito grande do ponto de equilíbrio, que é a margem de contribuição, que é o MC, e o outro que é IMC, que é Índice de Margem de Contribuição, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Já fique preparado que são dois indicadores diferentes, tá, gente? Ao entender margem de contribuição, eu vou descobrir qual é a minha margem de contribuição e outro que é o meu IMC, que é o Índice de Margem de Contribuição. Isso aqui é muito importante, a identificação desses dois indicadores distintos. Vamos lá. O que é margem de contribuição? Margem de contribuição, entendo o seguinte, vou exemplificar, depois eu vou ter o conceito teórico. Vendi o produto daquilo do faturamento que eu obtive, ao pagar os meus custos variável, quanto sobrou? Quanto sobrou? Sobrou X. Então, vamos lá. Dá um exemplo aqui. Eu tinha aqui um produto que eu vendi a R$15, que vendia a R$15, mas o custo desse produto, o chamado custo variável do produto, era de R$5. Me sobrou ali R$10. Esse R$10 é chamado de quê? De margem de contribuição, lucro bruto, ou margem de contribuição, tá? Ou seja, é quanto sobrou efetivamente para que eu possa, desses R$10 sobrando, possa pagar não só os meus custos fixos, e se sobrar, reter um lucro para mim. Ó, mas que fala aqui a teoria aqui, ó.
Margem de contribuição consiste no resultado obtido pela receita menos os custos e despesas variáveis. Aquilo que eu expliquei para vocês. Né? Então, o custo da peça, o custo ali era meu variável. Eu tinha R$15, que era a minha receita, menos R$5, que era o meu custo. Eu tive um resultado que era 10. Esse 10 aí era a minha margem de contribuição. Ele também é chamado de ganho ou lucro bruto. É isso no futuro, depois, se puder, depois, quando você estuda uma DRE, resultado, vai estudar aqui o que é o meu lucro bruto. Então, meu lucro bruto nada mais é minha margem de contribuição. Paguei os meus custos, o custo da peça, né, do meu fornecedor, paguei também, tirei os meus impostos, que aí envolve também imposto, o que sobrou ali é minha margem de contribuição. Então, também chamado de ganho ou lucro bruto, margem de contribuição consiste no saldo de receita das vendas de produtos e serviços, após pagamento dos custos variáveis, disponível para pagar os custos fixos do negócio e gerar lucro. A sobra da margem de contribuição vai ser utilizada para poder pagar custos fixos e gerar lucro, caso possa. Eu deixei aqui para vocês um exemplo da obtenção da margem de contribuição. Então, tenho aqui um preço de uma peça que eu vendi a R$40, onde eu tenho aqui o meu custo dessa peça a R$25, e eu paguei um imposto de 5%, aqui ilustrando, pessoal, uns 5% em relação ao valor dessa aqui, essa peça. 5%, uma exemplificação. Que tive que desembolsar como despesa R$2. R$2. Ou seja, vamos lá para o meu cálculo aqui, considerando a fórmula de margem de contribuição, que é receita menos custos variáveis mais despesas variáveis, né, a relação dos dois, e aí dá mais contribuição. Então, vamos lá. Então, 40 menos as minhas despesas, custo variável aqui foi 25, somado com uma despesa variável que é 2, não é? Total aqui de custo e despesa variável 27. Então, eu tenho 40 menos 27, eu tenho uma margem de contribuição de R$13. Foi isso que sobrou para mim, tá? Isso aí, desses R$40 aqui que me vendi, R$13 é o que sobrou. Aí, esses R$13 é meu lucro, nananina. Calma que esses R$13 aqui que sobrou aqui é uma exemplificação, ele vai servir ainda para pagar os seus custos fixos. Não é lucro não, viu, amigo? Ainda não é lucro não. Tem um custo fixo que você tem que honrar. Vamos lá. Aí que entra aqui. Aí, vamos lá. Lembra para vocês, se vocês lembram que eu falei o seguinte, ó. Lembra que na margem de contribuição eu tenho que comprar duas coisas. Eu tenho que descobrir, além da margem de contribuição, que acabamos de descobrir agora, eu também tenho que descobrir também meu índice de margem de contribuição. Wilson, vem cá. Por que tudo isso? Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Vamos lá. Ele vai determinar o seguinte: quanto esse meu lucro bruto, essa minha margem de contribuição, participa da minha receita. Aí eu vou explicar já para você, vou exemplificar um pouquinho já. Quando esse faturamento que eu tive de R$40, a cada R$40, qual o percentual disso vai se tornar o meu lucro bruto, ou minha margem de contribuição? Essa é a intenção de estudar isso aí. Explico já para vocês que é fundamental para encontrar o ponto de equilíbrio. Então, vamos lá, de novo aqui. Margem de contribuição. O primeiro margem de contribuição é quando sobra da receita obtida, com a venda dos produtos e serviços após o pagamento dos custos e despesas variáveis. Tirei minha receita, paguei as custos e despesas variáveis, o que sobrou dela foi margem de contribuição. Beleza, e o que é meu índice? É a minha proporção da minha margem de contribuição nas minhas receitas de vendas. Como é que eu calculo isso? É simples. É minha margem de contribuição dividido pela minha receita.
A gente vai ver depois. A Deus está complexo, está um pouquinho, mas vou explicar já aqui para vocês. Então, daquela minha margem de contribuição dividida pela receita. Ou também, receita menos custo de peso variável dividido por minha receita. Vamos ver se na prática. Vamos ver se na prática, vocês vão entender agora na prática que, num exercício aqui, que isso vai melhor, vai encaixar bem na cabeça de vocês. Vamos lá. Repetindo, esses dois indicadores são importantíssimos para que a gente possa, depois, encontrar dois elementos importantes. Quanto eu tenho que faturar e qual é o volume de peças ou serviços que eu tenho que vender. São indicadores de natureza distintas. Parece, ali, um momento se enquadra, mas no início é distinta. Tá? Então, é por isso que é importante encontrar esses dois indicadores. No momento eu encontro o IMC, depois eu encontro a margem de contribuição. Pessoal, repetindo, é complexo. Na dúvida, me pare, me pergunte antes que eu avance. Tá? Tranquilo? Ô, Neilson. Fala. A despesa de cartão de crédito, a taxa de administração do cartão, no caso é o custo fixo, né? Rapaz, parabéns, adorei isso aí. Isso eu estou entendendo o que você está falando agora. Você está falando o seguinte, que o cartão, não é? O valor do cartão, não é? que você tem que pagar, é custo fixo ou variável. Bora lá, aí vou responder, eu vou responder essa pergunta, outra pergunta. Se você, pega para um montante, se você vendeu apenas R$1.000, e aí vendeu outro R$10.000, o valor que você vai pagar no cartão é o mesmo ou é diferente? Me responda. Quem foi que fez essa pergunta? Diferente, né? Lógico. Se é diferente, ele pode ser variável. Entendeu agora? Então, esse daí é uma despesa variável. Porque quanto eu mais gastei ali, ele tem um valor, é um valor percentual. Eu pago quanto? Eu pago 5%, 12%, 13%. Então, quanto maior for o valor daquilo ali, maior é o meu desembolso. Então, ali é uma despesa variável. Adorei a sua pergunta. Essa despesa variável, ela tem sim que entrar dentro do meu cálculo de minha margem de contribuição. Certo? Muito bom. Eu só estou tendo o preço fixo do custo, né? O custo bruto, né? O lucro bruto da peça, né? E a peça de R$40, por exemplo, não seria fixo esse custo dessa peça? Gostei da sua pergunta. Novamente a pergunta. Olha só, Rodrigo. Rodrigo, ele parece ser fixo, mas ele é variável, porque ele vai acontecer o seguinte: é igual o percentual que você falou agora aí do cartão. O percentual é fixo, mas o valor gasto, ele vai mudando conforme o volume. Então, uma coisa é você pagar 5% de R$1.000, outra coisa é pagar 5% de R$10.050. Beleza? Aí vamos lá para peças. Uma coisa é você vender uma peça. Outra coisa é você vender 50 peças, 100 peças, 200 peças. Ok. Aí, o valor total, ele varia. Então, ele vira um custo, uma despesa variável. Tá certo? Então, matéria-prima, peça, custo com peça, ele é um custo variável, porque esse valor vai se alterar, o montante vai se alterar a partir do momento do volume de vendas que é feita. Eu vou exemplificar já para vocês, tá? Mas foi muito boa essa pergunta que foi muito inteligente. Vamos lá. Agora vamos... gente, vamos lá. Vou terminar essa explicação do IMC, vocês vão agora entender por que é importante calcular o IMC. Vamos lá. E aí, voltando à questão aqui, vamos aquele casinho logo. Eu tenho um preço de venda de peça que é R$40. Há um custo. Vendi a peça por R$40, tá? O custo dessa peça é 25. O imposto é R$2, que representa 5% do valor da venda. Beleza. Aí foi lá, encontrei lá o mais de contribuição. E aí, Pedro, ó, e aí vamos pegar esse índice aqui. Como é que eu calculo agora o meu índice? Pega o quê? Olha só. Pego minha margem de contribuição,
que ele fala de margem de contribuição, é qual? IMC, índice de margem de contribuição, é o quê? É minha margem de contribuição sobre minha receita. Que é o que eu fiz aqui, ó. Minha margem de contribuição, R$13, dividido pela minha receita, R$40. Qual foi a minha margem de contribuição? Essa aqui, ó, 0,325, ou seja, 32,5%. Isso quer dizer isso. Pode até ter uma calculadora na mão. Quer dizer o seguinte, a cada R$40, você vai obter 32,5% de lucro bruto. De lucro bruto. Ou seja, a cada R$40 que você vender, 40, 80, nessa peça que você vende aqui, você vai ter um lucro bruto de 32,5%. É que, nesse caso, se eu vendi uma peça, foi R$13. Agora é o seguinte, se eu vendesse 2 peças, aí seria 80. Aí seria o mesmo IMC. Aí, você faça aí, ó, multiplica aí. Vocês façam a multiplicação. É 80, que seria 2 peças, vezes 40, 80, vezes 32,5%. Vai dar 26. Ou seja, dividido pelas 2 peças, vai dar R$13. Ou seja, essa aqui vai ser o quê? O percentual de sua margem de contribuição ou do seu lucro bruto a cada peça que você vender, no volume de peça que você vender. Dessa peça aqui, né? Desse tipo de peça. Tá vendo aí, pessoal? Tá? E aí vocês vão entender quando passar mais adiante. Vamos lá. Neilson, então quer dizer o seguinte, que minha margem de contribuição, eu identifiquei, vou botar um pouquinho aqui, ó. Identifiquei quanto é que sobrou, fiz ali os R$40, menos os custos variáveis, e aí sobrou R$13. Foi, R$13. E aí, esses R$13 corresponde o quê? Corresponde a 32,5% do valor da peça que vendeu. Então, se você vender 1.000 peças e faturar R$40 mil, aí você vai tirar o seu lucro bruto, tá? Então, vou exemplificar aqui, vai ter exercícios aqui, tá? Vai ter só para poder reforçar. Neilson, vamos lá. Agora vamos utilizar esse margem de contribuição IMC lá no ponto de equilíbrio. Como é que se comporta isso? Aí vem a grande sacada. Esse MC, ele vai, para identificar o ponto de equilíbrio, ele vai ser extremamente importante para que eu possa identificar o volume de meu ponto de equilíbrio, ou seja, o volume de peças a serem vendidas. A gente faz um cálculo, e nesse cálculo, sobre o ponto de equilíbrio, ele vai me possibilitar encontrar o volume, quantas peças eu preciso vender. Essa é a resposta. Quantas peças eu preciso vender? Já no IMC, ele vai dizer o seguinte, mas é as peças, vai dizer assim, olha, quanto você precisa faturar. É por isso que é importante estudar os dois casos. Olha, para que eu possa encontrar meu ponto de equilíbrio, você vai ter que, o IMC vai dizer o seguinte, quanto você precisa faturar no seu ponto de equilíbrio. Reforçando aqui, que o IMC identifica o ponto de equilíbrio, com ponto de equilíbrio, o volume de produtos e serviços a serem vendidos, a minha margem de contribuição. Mas meus índices de margem de contribuição, ele vai dizer o seguinte, o IMC identifica como ponto de equilíbrio o faturamento, quanto eu vou ter que faturar a ser consolidado como vendas, a ser considerado por meio de vendas para os serviços. E aí, novamente, aquele nosso gráficozinho aqui, onde no ponto de equilíbrio vai encontrar o marco zero aqui, onde vão novamente, é aqui onde qual o faturamento
que eu tenho que ter para que eu possa honrar todos os meus prejuízos e, a partir desse instante, gerar lucro. Eu aqui, por meio do IMC, quando está o cálculo do ponto de equilíbrio, o IMC vai me dar assim, o faturamento, quanto eu tenho que faturar. Mas se eu for pelo IMC, ele vai me dizer a quantidade. Essa é a quantidade necessária para chegar lá. Tá? E aí, Neus, vamos explicar? Vou explicar. Calma, está tudo pronto aqui. Eu tenho exercíciozinho aqui para vocês aqui. Vamos lá. O ponto de equilíbrio. Vamos portar o ponto de equilíbrio considerando duas variáveis importantes. Aí, no caso, a quantidade, né? E também o faturamento. O MC e MC. Tá? Para exemplificar. Nesse caso, olha só, qual é a realidade que a gente vai considerar aqui? Aqui nós citamos antes. Um custo fixo, aquele custo que não se altera de R$12.000, que eu tinha mostrado no passado. Um preço de venda de produto a R$40 e um custo variável de R$25. Aí eu estou colocando 25 aqui, tá? Pela peça aqui. R$25. Beleza. Neilson, seguinte. Aí, qual é o meu ponto de equilíbrio? Quanto eu considero apenas a margem de contribuição? Qual o cálculo? Margem de contribuição é igual a receita menos custo variável. Beleza? O que é isso? Meus R$40 ali, ó, da receita da venda da peça, menos R$25, que foi o custo variável da peça. Me sobrou aqui o quê? R$15. R$15. Beleza. Esses R$15 é minha margem de contribuição, ou meu lucro bruto. Minha margem de contribuição. Beleza. E agora fazer o quê? Vou pegar o meu ponto de equilíbrio. O que é que eu faço? Divido o quê? Como fala aqui, ó. O cálculo aqui, ó. Custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então, deu 12.000, que é o meu custo fixo, por 15, é uma margem de 15. Beleza, que eu cheguei aqui, ó, 800 peças. Então, ou seja, o meu ponto de equilíbrio, baseado no ponto de equilíbrio aqui, eu tenho que vender 800 peças para poder chegar no meu ponto de equilíbrio. Quando começar a vender a 801, aí eu vou lucrar. Na 801 eu vou ter lucro. Eu vou ter um lucro ali aí de R$15. Só na 801. Beleza? Agora, beleza. Aí faltou o quê? O que é o faturamento? Como é que eu faço? Lembra do IMC? Vamos lá. O que fala o IMC aqui, ó. Aí eu falo. Para poder ter o ponto de equilíbrio sobre a perspectiva financeira, eu uso o IMC. O que é o IMC? Margem de contribuição dividido pela receita. Que quer dizer o quê? Margem de contribuição, que é os R$15, que é a minha margem de contribuição, e pela receita. Qual é a minha receita? R$40. Qual é o IMC? 0,35. 0,375. Ou 37,5%. E aí que eu calculo aqui, ó, 12.000. Aí o que é o ponto de equilíbrio financeiro desse caso aqui? Seria custo fixo dividido pelo índice de margem de contribuição. Que é isso? É os 12.000 dividido por esse valor aqui, ó, 0,375, ou seja, é percentual de lucro sobre o produto vendido, né? E aí vai dar o quê? 12 vezes 0,375 vai dar um valor aqui de quanto? De R$32.000. Ou seja, nesse caso aqui, meu ponto de equilíbrio seria o quê? R$32.000, não é? Ou 800 peças, para ver. Eu estou dizendo, a partir de 32.001, eu lucro, aquele lucro já é seu. Pelo ponto de equilíbrio financeiro, eu teria que viabilizar R$32.000 de faturamento. Né? Ou seja, aí veja aqui, ó, se eu multiplico esses 800 peças vezes o valor de venda, vai dar quanto? Ó?
R$ 32.000. Viu aí como está coerente? E aí, obviamente, e aí, menos. Aí, dentro das peças, menos, vezes o meu custo aqui, que é o R$ 25 por peça, eu vou ter ali um custo variável de 20 mil. Essas 800 peças vai me desembolsar. Olha aí, o Rodrigo. Viu aqui, ó? Isso é importante, Rodrigo. Aquela pergunta que você me fez, ó. Mas o preço, o custo da peça, ele é fixo ou variável? Ele é variável, porque é aqui o montante, ó. Apesar do valor ser fechado aqui, mas essas peças que eu tenho que vender me gerou um custo variável total de R$ 20.000. Ó. Tá vendo aqui, ó? Quanto maior o volume, maior foi meu desembolso. E aí acontece o seguinte aqui, ó. Por que é ponto de equilíbrio? O que é que eu fiz aqui, ó? O que eu falo ponto de equilíbrio? Custo variável, né? Aí 20 mil, menos 32 mil, que é o meu ponto de equilíbrio, menos o meu custo variável, que é o 20 mil, menos meus custos fixos, chegou, zerou. Pronto. Deu zero. Ou seja, atinge meu ponto de equilíbrio. Quer dizer o seguinte, a partir desse momento, nesse ponto, nesse faturamento das peças, eu não lucrei nada. Paguei meus custos fixos, meus custos variáveis, não devo nada a ninguém. Agora, só a partir de agora, que eu vou começar a lucrar. Tá certo? Beleza? Tranquilo aí, pessoal? E aqui um exemplo aqui, ó. Então, a partir desse instante aqui, ó, nesse custo aqui, ó, 32 mil, e aí, nesse 32 mil, nesse faturamento, as peças vendidas, que eu vou partir a lucrar. Sair da zona de prejuízo e vou entrar na minha zona de lucro. Vou entrar na minha zona de lucro. Beleza? Tranquilo. Um cálculo, viu, Pedro? Um cálculo baseado em quê? Baseado num produto. Mas eu não vendo um só produto. Eu vendo vários produtos. Eu vendo vários produtos e vários serviços. Como é que fica agora? Aí o bicho pega. Vai pela média, né? Virou, exatamente. É o que vamos fazer agora. Ele é fácil, Pedro, e segue a mesma linha lógica. Não é que eu vou passar para vocês aqui agora. E aí, ver se está todo mundo aqui ativo. E agora? Considerando que eu não vendo um produto só, eu tenho um portfólio de produtos e serviços, como é que fica agora esse meu portfólio todo? Vamos lá. E aí, ponto de equilíbrio considerando apenas a venda de peças. Aí o conjunto de peças. Vamos lá. Obviamente, aí vão aqui tem uma exemplificação, tá? E aí entende o seguinte, que nesse caso aqui, eu comercializo vários produtos. E aqui é um total de 6 produtos, ou 6 grupos de produtos. A gente poder falar de grupo de produtos. Obviamente, a gente faz muito mais do que isso. Tá? Aqui, se eu fizer todos, vai ficar doido. Peguei 6 para apenas ilustrar mais ou menos. E aí, foi o que nós vimos aqui. Para que eu possa saber, dentro do meu portfólio de produtos e serviços, de produtos que eu vendo, peças que eu vendo, eu tenho que saber qual a mais contribuição dela para poder encontrar o ponto de equilíbrio. O que eu fiz aqui? A gente tem que fazer necessariamente, aí um trabalho de cabeça, eu tenho que identificar a mais contribuição, né, dessas peças aqui, individualmente, ou total. Foi feito aqui, ó, receita, qual a receita de peça A, receita de cada peça, tá? E aí, qual o custo de cada uma delas, e aí a soma, né? Aí dessa aqui, encontro meu mais contribuição, e o índice de contribuição. E aí, nesse caso aqui, esse portfólio todo aqui,
ela me dá, os produtos que eu vendo, se eu vender todos esses produtos, ele vai me gerar uma receita de 4.500. Esse portfólio de produtos aqui, dos 6 produtos que eu comercializo, cada um com esse preço individual, obviamente que é uma simplificação, que a soma das receitas proporcionadas por eles me gera um valor, uma receita de R$ 4.500, tá? R$ 4.500. E a soma dos seus custos individuais vai gerar um custo total de R$ 2.600. O que é que eu faço aqui? Obtenho desse somatório dos produtos que eu comercializo, a receita e os meus custos totais. Dessa relação aqui, eu encontro a minha margem de contribuição. A margem de contribuição que nós vimos antes, que é o quê? Receita menos custos e despesas variáveis. Seria o 4.500 menos 2.600, vai dar 1.900. Beleza. E aí, qual é a margem de contribuição? O índice de margem de contribuição. Esse margem de contribuição vai ser o quê? Vai ser a margem, o MC, seria o MC, dividido pela receita. Então, seria o quê? Seria 1.900 dividido por 4.500, que daria 0,422, ou 42,2%. O que quer dizer isso aqui, Neils? Isso quer dizer o seguinte, que dos produtos que eu comercializo, no seu total, ele me gera uma margem de lucro, ou lucro bruto, ou margem de contribuição de 42,2%. Neilson, quer dizer que todos os meus produtos que eu vendo vai dessa margem? Não. Sabe por quê? Como você pode perceber aqui, ó, tem uns que dá muito menos, dá 10% de margem de contribuição, ó, IMC, lucro bruto, IMC, outros dão 85%. Isso aqui foi o quê? Foi a média geral dos produtos que você vende, comercializa, somando o potencial de receita menos os custos dele, os variáveis dele, vai me gerar um lucro bruto, e onde a sua margem de contribuição vai ser 42% do seu valor. Tá certo? Vamos lá. E aí, isso aqui é importante para quê? Porque, baseado nisso aqui, eu vou identificar qual vai ser o meu ponto de equilíbrio em cima desses 42. Nem vai ser individual? Não. Vai ser sobre o valor total, o IMC total. O IMC é do total produtos e serviços, de produtos que você comercializa. E aí, para encontrar o ponto de equilíbrio, eu uso o quê? Eu vou usar, no caso, vou usar o IMC ou o MC. Vamos lá. Nesse caso, para peças, quando eu considero o valor total, todo o meu portfólio de peças que eu comercializo, não é indicado usar o MC, a margem de contribuição, porque ele vai me dar um valor distorcido, não é? Do número de peças que eu tenho que vender. Eu vou ter que encontrar o ponto de equilíbrio da perspectiva financeira. Quanto eu tenho que faturar e não o volume de peças que eu tenho que vender, que aí vai chegar aqui agora. Então, o índice que eu vou utilizar aqui vai ser o IMC, que é a índice de margem de contribuição, que é esse aqui, 42,2%. Você vai entender por quê. Olha só. E aí eu pego o quê? Meu ponto de equilíbrio, tá? Vai ser meu custo fixo, que vai ser R$12.000, dividido por 42,2%. Ele vai ser o seguinte, ó, R$28.431,01. Esse vai ser o seu ponto de equilíbrio. É quando você vai ter que faturar vendendo aquele conjunto de peças.
né? Beleza. Diante disso aí, eu posso encontrar a quantidade de peças? Fica difícil, porque é o seguinte, vai dar um valor distorcido, né? Porque vai pegar o quê? 12 mil dividido por a mais contribuição, que foi 19.900 aqui, que é 1.900, vai dar um valor distorcido, tá? Aqui vai dar um valor, aqui tem um cálculo aqui. Peraí, pessoal, deixa eu ajustar aqui, tem uma falha aqui de valores aqui, peraí, desculpa aqui, tá? Porque é só... Mas a lógica é a mesma, tá? Aqui é... Comeu bola? Pronto, beleza. Mas mesmo assim fica inviável, que é 1.900, daria 12 mil dividido por 1.900, que é a minha margem de contribuição, teria que encontrar 63 peças. E aí, vem cá, que peças são essas? Ele não define que peças são essas. Então, nesse caso, seria inviável. Quando eu considero o valor total, eu posso encontrar peça por peça quando considero só daquela peça só. Mas o conjunto de peças, ele fica inviável. Então, vamos nos prender a isso aqui que é mais importante. Ó. Ponto de equilíbrio sobre os 12 mil dividido por IMC, que é 42,2, que total e ponto de equilíbrio vai ser, para venda de peça, R$ 28.436,01. Ou seja, vai encontrar aqui, ó, 20 ponto de equilíbrio financeiro, vendendo só peça, vai dar 28, o ponto de equilíbrio é R$ 28.436,01. E o seguinte, tem um detalhe. Nós descobrimos qual é o meu ponto de equilíbrio, que é R$ 28.436,01, vendendo aqueles produtos que eu vendo, tá? Aqueles produtos que eu vendo vai me proporcionar, ele vai definir, conforme a minha margem de contribuição, que sua relação, deixou aqui, o meu ponto de equilíbrio passa a ser R$ 28.436. A partir desse valor aqui, R$ 437 eu passo a lucrar. Beleza. Aí vem aquela dúvida. Isso é importantíssimo. Quanto que eu tenho que faturar diariamente, isso é importante, por dia, para poder chegar a esse valor 28.436? É simples. Não é? 28.436 dividido por quê? Pelos 22 dias úteis. 20 dias úteis. Então, seja, o meu ponto de equilíbrio diário passa a ser R$ 1.292,55. Qual é a ideia disso? Qual é a ideia disso aí? Vamos lá. Muita gente, infelizmente, não se preocupa com o seu faturamento diário. Você tem que determinar o seu faturamento dia. Porque se você faturar, eu faturo 2.000, eu estou faturando 500, 600. Cara, ou 1.000. Você vai distanciar do seu ponto de equilíbrio, você vai ficar preso numa zona de prejuízo. Você tem que definir como meta não só o faturamento total do mês, mas o faturamento diário. Olha, então eu tenho que faturar, considerando que são 22 dias úteis, né? Considerando que eu tenho uma meta, um ponto de equilíbrio 28.436, dividido por 22 dias úteis, eu tenho que faturar por dia, no mínimo, para poder pagar todas as minhas contas, R$ 1.242,55. Então, se você vender R$ 1.300 naquele dia, os R$ 8,00, os R$ 7,45 que você a mais você vendeu, eles são lucro. Passa a ser o seu lucro, daquele bruto ali. Seu lucro daquele dia. Então, acima desse valor do dia, passa a ser seu lucro. Beleza? Eu deixei aqui um exemplozinho aqui, para a gente poder ilustrar.
só para a gente passar rapidamente, tá? Aqui é um caso onde foram vendidas 1.000 peças daquele valor. Então, 1.000 peças do produto 1, 1.000 peças do produto 2, 1.000 peças do Ativai. Então, eu faturei aqui uma receita 7.000 da peça 1, 5.000 da peça 2, 3.500 da peça 2, e aí vai. E que gerou um faturamento total de R$45.000, tá? R$45.000. Obviamente, aumentou meus custos. E aí eu tenho um custo aqui de R$26.000. E aí, obviamente, o que acontece? Minha margem de contribuição ficou R$19.000. E aí, vamos lá. Nessa minha margem de contribuição, obviamente, R$19.000, bancou os meus custos fixos e sobrou R$7.000. Mas olha só o que é importante, interessante aqui, ó. Não alterou meu IMC. Meu IMC continuou R$42,2. 2%. Não é 2,2, ou 0,422. Viu aqui? Então, se eu faturasse aqui R$90.000, eu iria multiplicar qual é meu lucro, minha margem de contribuição, meu lucro bruto, em cima do meu IMC. Tá? Então, nesse caso aqui, como houve margem de contribuição de R$19.000, meu lucro bruto de R$19.000, não é? E aí meu lucro é mais de menos custo fixo. Então, lucrei R$19.000 e menos meu custo fixo, eu tive um lucro aqui de R$7.000 nesse caso aqui, né? E, obviamente, eu entrei na minha zona de lucro. Passei a entrar na zona de lucro, onde, nesse caso aqui, com esse faturamento, eu lucrei R$7.500. Aí, uma coisa é calcular com serviço. Vamos lá. A fórmula de calcular com produto é um jeito, calcular com serviço passa a ser de outro jeito, tá? Isso que é importante considerar aqui também. Ele entra em outra lógica de entendimento. Vamos lá. E aí, qual é a lógica aqui? E eu vou logo no exercício. Se eu tenho, a meu valor hora, em média aqui, não sei como o pessoal pratica aí, só um exemplificar, R$130 o valor hora. Valor hora, tá? Eu não sei qual é a prática, se dentro da realidade eu considero aqui, de uma concessionária, R$130 hora. E aí entendi que a gente tem um custo variável. Só uma coisa importante aí. Isso traz para todo mundo algo que vocês têm que fazer, que talvez alguns até hoje não fizeram, calcular quanto eu posso vender de mão de obra hora. Exatamente. Formação de preço, gente. Se eu não tenho valor de mão de obra hora, complica para eu chegar no meu ponto de equilíbrio. Isso. Né? Então, se alguém hoje não tem uma forma aproximada para você chegar lá, valor médio de mão de obra, que eu sei que existe descontos, etc. Tudo bem. Mas quanto você fatura por mês de mão de obra? Pega uma série histórica de pelo menos aí 6 meses e faz uma média hora de quanto fica essa mão de obra. Isso é importante. Pode seguir, Nilson. Vamos lá, beleza. Aí, vamos lá. A oficina, o Edilson falou muito bem, é aqui que vocês vão identificar a rentabilidade do negócio. Muitas vezes, o lucro, muitas vezes, está dentro da mão de obra, tá? Na oferta de serviço, não muitas vezes de peça. Depende como o markup de peça e o markup de serviço. E aí vocês vão entender agora aqui. Vamos lá. Considerando o valor hora que eu cobro do meu cliente, R$130, mas eu tenho, quais são meus custos variáveis? Despesas variáveis. Imposto, comissão de consultor técnico, que a gente é o consultor, como vocês falam, é consultor técnico, o custo comercial, e comissão do mecânico. Muitas vezes tem situações que o mecânico ele tem participação dentro do serviço que ele faz. E aí eu estou calculando aqui em torno de 10%, tá? Mas depende de algumas oficinas que não tem, ou tem mais, depende de cada política, que é uma exemplificação. E aí, como é que faz aqui?
Nesse caso, foi o que eu calculei aqui. E aí, vamos pegar o IMC. Né? Pegar pelo IMC, o índice pegar pelo índice. Então, pego a receita menos custo de despesas variáveis, dividido pela receita. Qual é o meu IMC? Esse é meu IMC. Qual é a minha receita? R$130. Olha só que interessante. Menos os meus custos de despesas variáveis. Quais são elas? É isso aqui, ó, que dá 20%, que é a soma, imposto, comissão, enfim, total vai dar 20%. Dividido por 130, que é a minha receita. Qual é o IMC? De 80%. Ou seja, a cada R$130 que me pagam, 80% compõe o meu lucro. Não é? Vai compor o meu lucro de negócio, que vai dar aqui R$96. Não é? Vai compor o meu lucro. Beleza. E aí, qual vai ser diante disso aqui, qual vai ser o meu ponto de equilíbrio? Quanto tem de receita obter para bancar tudo isso aqui? Então, novamente, lembra meus custos fixos, que era R$12 mil, eu tenho custo de R$12 mil, dividido pelo IMC, que é de R$80. Então, 12 mil dividido por 80 dá R$15 mil. Ou seja, nesse caso aqui, eu preciso faturar R$15 mil. R$15 mil para honrar, para sair da zona de prejuízo e entrar na zona de lucro. Tá? Bem diferente daquele do volume de peças, que tem o IMC mais baixo. Tá? Neilson, e aí, isso convertido em horas, quantas horas tem que trabalhar para poder atingir esse ponto de equilíbrio, né? E aí vamos trabalhar aqui, ó. Aí, nesse caso, para ver em horas, eu vou usar o meu MC. Então, o que é o meu MC? Margem de contribuição é igual a receita menos custo variável, custo de despesa variável. Então, o que é margem de contribuição? Receita, R$130, menos, que é valor hora, né? Que é R$130 valor hora, menos 20%, é isso aqui, ó, que é os meus custos variáveis, custos de despesa variáveis, que deu equivalente aqui R$104. 104. Então, o meu MC é R$104. R$104. Beleza. Neilson, beleza. E aí, serve para quê? Esses R$104, atenção, pessoal, isso é extremamente importante, porque ele vai definir quantas horas eu preciso trabalhar para poder atingir meu ponto de equilíbrio. Ou preciso vender. Perdão, trabalhar. É vender. Quantas horas eu preciso vender para atingir meu ponto de equilíbrio? Considerando que eu tenho 12 mil, o meu MC é 104, eu preciso vender aqui, ó, 115 horas e 38 minutos, né, para atingir meu ponto de equilíbrio, que é de R$15 mil. E aí, nesse caso aqui, né, vamos lá. Nesse caso aqui, eu teria que, para sair da zona de prejuízo e entrar na zona do lucro, meu ponto de equilíbrio é R$15 mil ou 115 horas e 38, uma fração, 38% de 38 minutos, tá? E a partir do momento que eu começar a vender 117 horas, aquela 1h30 a mais vai ser lucro. Mas se eu tiver apenas com 114 horas, ainda estarei na zona de prejuízo. Quanto aqui, se eu vender 15.500, os 500 a mais entrar na minha zona de lucro. Mas se eu vender 14.500, eu ainda estarei na minha zona de prejuízo. Porque 15 mil é meu ponto de equilíbrio. Beleza? Aí vamos ver isso da forma prática. Pessoal, aí tem um fator interessante. É isso, tudo bem. Acontece que na minha oficina eu tenho 2 mecânicos. 2 mecânicos. Como é que fica isso? Né? Como é que quanto que eu tenho de vender para cada mecânico? E quantos dias eu tenho que trabalhar para poder chegar lá? Quantos dias de semana para poder chegar lá? Nesse valor. E aí,
Vamos lá. Novamente, preço de venda R$130, ponto de equilíbrio de R$15.000 aqui, né? E ponto de equilíbrio aqui em horas, aqui 115,38 horas. Nesse caso, eu tenho 12 mecânicos, considerando que o tempo, a gente gasta no tempo da semana, são 44 horas, tempo útil, né? Tempo de trabalho, 44 horas, trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, e no sábado, 4 horas. E aí, vamos lá. Eu fiz a redondez aqui para poder vocês entenderem melhor, o cálculo ficar um pouco mais redondo. Então, meu ponto de equilíbrio em horas semanais seria 116 horas, trabalhando 44 horas semanais. Eu chegaria nesse ponto de equilíbrio em 2,6 semanas. Beleza. Você vai complicar um pouquinho agora, você vai entender melhor. Mas eu tenho 2 produtivos. Então, eu divido por 2. Então, já que eu tenho 2 produtivos trabalhando, daqui em 1,3 semanas, eu vou chegar no meu ponto de equilíbrio. Beleza. Mas e 100 dias é quanto, Neils? Me explique melhor aqui em dias. Vamos lá. Gente, serve vocês. Esse material vai ficar com vocês. Vocês vão ajudar depois, tá? Para que vocês vão... eu tenho o vídeo. Para que vocês vão ficar um pouco confusos. Pena que o tempo é curto para explicar. E aqui, 1,3 semanas. Então, 1,3 semanas com 2 produtivos, eu consigo meu ponto de equilíbrio. Melhor aqui. Considerando que um dia eu tenho 5,5 semanas, dias úteis. Vamos lá. Quantos dias a minha equipe de produtivos terá que trabalhar? Nesse caso aqui, teria 7,25 dias. Ou seja, vamos lá. Dias úteis. Qual é a lógica aqui? Quando eu quis chegar aqui com vocês. A lógica é a seguinte. A partir do 8º dia útil, vendendo todas as horas. Informação de custo de mão de obra. O seu produto você vai passar a lucrar. Até o 7º dia útil, você vai estar na zona de prejuízo. Até a zona de prejuízo. A partir do 8º dia útil, você vai passar a lucrar. Olha a lógica aqui, ó. Considerando 2 produtivos, trabalhando 8 horas por dia, há uma quantidade de 7,2 dias por semana, né? Que é dias úteis por semana. Vai me gerar o quê? Um ponto de equilíbrio em horas de 115,8 horas. Vezes 130, R$15.000, que é o nosso ponto de equilíbrio. Qual é a lógica aqui para entender depois? Seguinte, ó. Aqui é o seguinte, é a partir do seu 7º dia que você vai... 8º dia, né? Que tem até 7,3 dias, estará no prejuízo. Isso eu vendendo 8 horas daquele produtivo. Tá, tem uma oficina que ela vende não só produtos, obviamente, nem só serviços. Eu vendo produtos e serviços. Peças e serviços. Como é que fica a minha composição, meu ponto de equilíbrio usando esses dois elementos, essas 2 variáveis? Não é? Beleza. Aí, trouxe um exemplo que vai ser simples, é uma apenas slide. Vamos lá. Entendendo o seguinte, aí vem aquela lógica. Vou usar o IMC, tá? Custo fixo é o mesmo custo fixo. Porém, na minha oficina, eu faço venda de peças, também vendo serviço. Acontece que a venda de peça corresponde hoje a 40% do meu faturamento. E serviços corresponde a 60% do meu faturamento. Beleza? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ratear esse valor dos 12 mil por esses 2 entes aqui. Tá?
E aí, quanto é que fica esse rateio? Obviamente, se eu divido 40%, já que 40% do meu faturamento ele vem de peças, então é justo que ele seja responsável por 40% das despesas com o meu custo fixo. Então, o que eu faço aqui? O rateio multiplico 40% de 12 mil, que vai dar aqui 4.800. Neilson, e serviço representa 60%. O que vai acontecer? Esse serviço representa o quê? Obviamente, se é 100% de faturamento, é justo que 100% do meu custo fixo seja atribuído a ele. Nesse caso, 60% de 12 mil vai dar 7.200. E agora o que é que eu faço? Aplica aquela fórmula básica. Ponto de equilíbrio igual ao custo fixo dividido por IMC. Aplique isso aqui. O que é que vai acontecer? Vamos lá. Então, se eu tenho 4.800 dividido por 42%, que é 42%, pessoal. Acho que é só ajustar aqui, perdão. É 42,042. Isso aqui é tanta... Opa. 42,2%, que é o IMC. Lembra do IMC lá de peças? Vamos lá. Lembra do IMC de peças? Que o IMC de peças foi 42,2%, ou 0,422. O que eu fiz? Atribuí o mesmo IMC. E aí que deu aqui um valor de 11.364. Beleza? Então, esse vai ser a ponto de equilíbrio na atividade de peça, 11.364. Neilson, e serviço? Serviço, já que tem um custo fixo de 87.200, que eu vou fazer, ponto de equilíbrio vai ser custo fixo, 7.200, dividido por 0,8, que nós vimos há pouco, que vai dar o quê? Um ponto de equilíbrio na atividade de R$9.000. E aí, obviamente, que eu faço agora, coisa básica, não é? E aí, aqui deu um erro, aqui vai dar, somar os dois elementos, 11.334 mais 9.000, o total vai ser 20.334, não é? Ou seja, meu ponto de equilíbrio total da minha oficina, considerando que eu tenho um IMC de 42% na venda de peças e 82% na venda de serviços e um rateio de 40% para a venda de peças e 100% para a venda de serviços, esse vai me dar um ponto de equilíbrio de R$20.364,40. Esse é o meu faturamento mínimo para que eu possa honrar os meus prejuízos, né? Eu vou ter zero de lucro, mas a partir desse momento que eu vou lucrar, né? Que aí é o ponto zero, que é o ponto, né? Ponto dos meus compromissos. E aí, a partir desse momento aqui, Neilson, quanto é que eu tenho que faturar por dia para chegar lá? Para poder chegar ao ponto de equilíbrio. Então, simples, dividir 20 mil, R$34,40, dividir 2 dias úteis, eu vou ter que faturar por dia, entre peças e serviços, R$926,13. Então, esse é o ponto de equilíbrio dia, onde vou ter que vender peças e serviços, nessa composição aqui, peças e serviços vai me gerar, eu tenho que gerar isso aqui diariamente para que eu possa honrar meus compromissos. A partir desse valor aqui, a partir de R$20.400, R$35, eu passo a ter lucro. Ou a partir de R$967 diariamente, eu passo a ter lucro. Pessoal, e aí, vamos lá. Nesse caso dessa oficina, ponto de oficina para venda de peças e serviços, o meu ponto de equilíbrio passa a ser R$20.364,40.
Enfim, pessoal, desculpa. Foi cansativo, espero que todo mundo tenha entendido. Show de bola. É claro que esse é um assunto complexo, tá? O objetivo aqui é apenas mostrar a você qual é o caminho. Obviamente, numa aula aqui de 2 horas, sem exercício prático, dificilmente a gente consegue absorver tudo. O mais importante é que você tenha uma ideia qual é o caminho.